Olá, que bom! Estamos no quarto dia da nossa série de estudos, de pequenas reflexões, de pílulas, eu diria, do assunto dos 10 dias de oração. E nesse dia, o dia 4, nós estaremos pensando um pouquinho sobre vencendo no sofrimento. Se Deus é amor, por que tanta gente sofre? Essa é a pergunta que você faz, que todo mundo faz. E o pior, por que Deus permitiu o mal e por tanto tempo aqui nesse mundo? Bom, Deus precisava mostrar ao universo quem de fato ele era e quem de fato é o acusador dele, que é Satanás. E por isso o mal tem se desenvolvido no nosso mundo desde que Adão e Eva pecaram, e ele está chegando perto do final, do seu desfecho, quando estará provado quem é Deus e quem é Satanás. E nós vamos entender então os propósitos de Deus. Para o bem do universo, escreveu alguém, ao longo da eternidade, Deus, ele deveria desenvolver mais plenamente seus princípios, a fim de que suas acusações contra o governo divino pudessem ser vistas em sua verdadeira perspectiva por todos os seres criados. E a justiça e a misericórdia de Deus, bem como a imutabilidade da sua lei, pudessem para sempre ser postas fora de toda a questão. Patriarcas e Profetas, página 18. Então, Deus está, na sua misericórdia, permitindo que o inimigo faça determinadas coisas. Ele tem limites, é verdade. Como no caso de Jó, Deus permitiu que acontecesse com Jó os seus infortúnios, mas ao mesmo tempo Deus preservou Jó e Deus fez a compensação na vida de Jó, revertendo o seu quadro. É a mesma coisa que acontece conosco. Podemos sofrer um tempo aqui, mas a promessa de Deus é que Ele vai estar conosco no sofrimento, na dor, na dificuldade, e mais, Ele vai nos compensar com a vida eterna a partir da segunda vinda de Jesus. E a dúvida, então, está aí. Por que sofremos? Nós sofremos, muitas vezes, por causa do pecado geral, é o pecado do mundo. Muitas vezes você é inocente. Alguém pegou o Covid e morreu. Alguém pegou o Covid e sofreu. Por quê? Porque está inserido num mundo que está contaminado pelo pecado e os seus efeitos. Às vezes também o sofrimento nosso é fruto do nosso pecado individual. Tudo que o homem semear, isso também ceifará, diz a Bíblia. Então, a grande verdade é que a Bíblia não apresenta uma conclusão, uma explicação conclusiva para esse assunto. Mas a Bíblia sempre diz que o bendito Salvador, o nosso Senhor, ele vai estar conosco sempre. Há um texto que diz assim: o bendito Salvador se põe ao lado de muitos cujos olhos estão tão cegados pelas lágrimas que nem conseguem discerni-lo. Ele deseja, e essa é a mensagem para você nesta manhã, nos tornar pela mão para que o olhemos com fé simples, permitindo que ele nos guie. Seu coração se abre às nossas dores, tristezas e provações. Amou-nos com amor eterno e com bondade nos atraiu. Então termina a autora dizendo: podemos descansar sobre ele o nosso coração e meditar o dia todo em sua amorável benignidade. Ele nos erguerá, diz o texto, acima da aflição e perplexidade do dia a dia, a um reino de paz. Isso está em um livro chamado O Maior Discurso de Cristo, na página 14. Um bom dia para você. Continue firme, segurando nas mãos desse Deus maravilhoso que vai fortalecer você e vai fazer de você um vencedor e uma vencedora neste dia. Um abraço e a gente se encontra amanhã. Olá, meus queridos, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um dia da nossa jornada espiritual, que é os 10 dias de oração. Queridos, chegamos no quarto dia, vencendo o sofrimento. O nosso texto está no Salmo 86, versículo 15, que diz assim: Tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tarde em irar-se, grande misericórdia e fidelidade. Deus é bom, queridos, e Ele cuida dos seus filhos. Mas temos dificuldade de ver esse cuidado em meio ao sofrimento. E eu espero que essa lição o ajude a perceber a mão de Deus conduzindo a sua vida.
A lição começa com a história de um pai que foi levar o seu filho de 5 anos para um procedimento cirúrgico e ali ele acompanhou, cuidou do filho, mas tinha aquela dor no coração porque seria um momento difícil para uma criança de 5 anos passar por uma cirurgia, ser cortado, mas confiando na equipe médica, ele entrega os seu filho para a equipe médica cuidar. O que passa na cabeça de uma criança de 5 anos? Se meu pai me ama, gosta de mim, por que me entregou na mão desses homens que vai fazer eu passar por esse momento difícil? O filho não consegue entender que aquilo é para o bem dele. E assim também ocorre conosco. Às vezes, quando passamos por sofrimentos, questionamos onde está Deus, o cuidado de Deus para conosco. Queridos, Deus ele nos ama, mesmo em meio a esse sofrimento. Precisamos entender que ele nos ama tanto, que deu seu único filho para morrer em nosso lugar. E o porquê do sofrimento, a gente precisa entender que há um inimigo, que ele deixou o céu e ele agora, o seu papel é fazer com que a gente ache que todo problema vem da mão de Deus e oculte a sua existência para que Deus seja culpado por tudo. Olha o que Ellen White diz aí na jornada: distorção e engano. Durante muito tempo, Satanás procurou levar os seres humanos a ver seu Criador como o autor do pecado, do sofrimento e da morte. Aqueles que ele tinha conseguido enganar, considerava Deus alguém duro e exigente. Achava que ele estava sempre pronto para denunciar e condenar, e não estaria disposto a receber o pecador, enquanto ainda existe um motivo justo para o condenar. A lei do amor pelo qual o céu é regido havia sido falsamente apresentada pelo arqui-enganador como uma restrição imposta à felicidade dos seres humanos. Um pesadelo, jugo do qual deviam se sentir alegres por serem livres. Queridos, a ideia de Satanás sempre foi essa: colocar a culpa do pecado nas mãos de Deus, ocultar os seus enganos e fazer com que as pessoas achassem que Deus é duro, que Deus não ama e Deus não quer perdoar. Essa dúvida poderia existir, queridos, para aqueles que viveram antes de Cristo. Mas para nós, precisamos entender que a maior demonstração do caráter de Deus é vista em Cristo morrer na cruz por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas chegue o quê? A vida eterna. Esse é o amor de Deus, o amor sacrificial. Ainda nessa sessão, Ellen White diz assim, ó: mesmo quando expulso Satanás do céu, a sabedoria infinita não o destruiu, visto que unicamente o serviço de amor pode ser aceito por Deus. A fidelidade de suas criaturas deve se basear em uma convicção de sua justiça e benevolência. Queridos, mesmo Satanás tendo errado, deixado a sua posição no céu, ele que era um anjo de luz, Deus não o destruiu, porque muitos julgariam a Deus como arbitrário, como aquele que não é benevolente, mas o seu amor foi tão compassivo que ele permitiu que Lúcifer vivesse, mas por escolha de Lúcifer, ele se tornou Satanás, o inimigo do Senhor. E ele achou guarida aqui na terra, enganando a muitos, levando a esse pensamento errado de Deus, que quem sabe esse pensamento pode habitar em teu coração. E eu digo a você, repreenda, porque não vem do Senhor. Olha um outro engano que ele opera na parte que fala sobre gratidão pelas bênçãos. Olha o que diz aí: os professos cristãos que estão sempre se queixando e que parecem julgar que a alegria e a felicidade sejam um pecado, não possuem religião genuína. Já viu que tem pessoas que sua vida é reclamar, que ele não tem motivo para se alegrar, ele acha até errado quem sorri, quem tem momentos de felicidade, porque ele diz que a gente vive no pecado, no erro, e não tem motivo para alegria. Queridos, ao abrirmos espaço para as queixas, a gente está dando brecha para Satanás. Ele usa disso para arruinar a nossa vida, para levar você a descrer em Deus, para levar você a ter uma vida queixosa e distante do Senhor. Vigie seus pensamentos, alegre-se no Senhor e em tudo dai graça, porque é visto o poder de Deus. Assim também na parte aí final dessa sessão, diz assim, ó: não é a vontade de Deus que nos mantenhamos subjugados
pela silenciosa tristeza, com o coração ferido e quebrantado. Ele quer que olhemos para cima e lhe contemplemos a serena face de amor. O bendito Salvador se põe ao lado de muitos cujos olhos estão cegados pelas lágrimas que nem conseguem discerni-lo. Deseja nos tomar pela mão para que olhemos com fé simples, permitindo que ele nos guie. Seu coração se abre a nossas dores, tristezas e provações. Amou-nos com amor eterno e com bondade nos atraiu. Jeremias 31, 3. Podemos descansar sobre ele o coração e meditar o dia todo em sua amorável benignidade. Ele nos erguerá acima da aflição e perplexidade do dia a dia, a um reino de paz. Queridos, não deixe ser enganado pelo inimigo, que Deus está aquém das suas dores. Ele olha com carinho. Às vezes ficamos sufocados com as nossas lágrimas e dores e não percebemos a mão do Senhor. Por isso que enxugue as lágrimas, permita um sorriso no seu rosto, ore ao Senhor, consagre-se a Ele, porque Ele tem a solução para os nossos problemas. Deus não permite que uma folha caia sem o seu consentimento. Com isso, confie na sua mão que cura e salva. Ele quer curar a sua vida, Ele quer enxugar as tuas lágrimas, mas para isso você precisa confiar no poder divino. E aí, então, na parte da aplicação pessoal, diz-nos o seguinte: a Bíblia não apresenta uma explicação conclusiva para o sofrimento e a dor que nos atinge. O que sabemos por meio do livro sagrado é que Jesus sempre está por perto em nossas horas de dor. Ele nos abriga, querido, em seus braços de amor. Ele quer nos abraçar, ele quer nos acolher, mas para isso precisamos permitir o Senhor operar em nossa vida. Deixe Deus cuidar de você, deixe Ele te confortar. Eu sei que hoje você não pode ter a resposta para os seus problemas, mas Ele é a solução. Confio que o Senhor Jesus tem sempre uma solução para o seu problema. Você crê nisso? Ore comigo neste momento, lembrando que há 3 objetivos especiais de oração para crescer na fé e permanecer firme: pelos hospitais e as clínicas, a obra médica missionária e por nossos 5 amigos. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, te louvamos pela beleza, Senhor, da tua santidade, mas te agradecemos pelo cuidado que tem para conosco, para as nossas dores, as nossas aflições e provações. Ajuda-nos, Senhor, a não submeter a nossas vontades ao mundo, mas sim, Senhor, submetermos à tua vontade, ser guiado pelo teu Santo Espírito. Restitui-me, Senhor, por favor, e a cada um que está ouvindo, a alegria da tua salvação, que tenhamos um sorriso no rosto, porque o Senhor está conosco e nos permite alcançar a salvação em ti. Por favor, ó Deus, ficai com a obra médica missionária que é realizada pela nossa igreja, pela ADRA, os nossos hospitais. Ficai também com os irmãos que são profissionais da área de saúde, cuidando deles. Abençoa também, Senhor, para que possamos crescer na fé e na esperança. Abençoe os nossos 5 amigos, aos projetos missionários, aos missionários e suas famílias. Cuida de nós, Senhor, nos reavivando e nos dando esperança. No nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, querido. Obrigado por sua participação. Amanhã estaremos aqui fazendo mais um dia e que a misericórdia de Deus se renove em sua vida. Um abração, queridos. Tchau, tchau. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Augusto Cury, um importante psiquiatra, cientista e escritor brasileiro, no prefácio do seu livro Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, vai dizer o seguinte: vivemos numa sociedade urgente, rápida e ansiosa. Nunca as pessoas tiveram uma mente tão agitada e estressada. Quando o computador demora para iniciar, não poucos se irritam. Quando as pessoas não se dedicam a atividades interessantes, elas facilmente se angustiam. Estamos na era da indústria do entretenimento e, paradoxalmente, na era do tédio. Muitos pensam que o mal do século é a depressão, mas aqui apresento outro mal
talvez mais grave, mas menos perceptível, a ansiedade decorrente da síndrome do pensamento acelerado. Vale destacar que o nosso tema aqui não é a ansiedade patológica, que precisa de um especialista e tratamentos adequados, mas aquela ansiedade que sempre nos assola em vários momentos da nossa vida ao longo de problema que nós enfrentamos. E para nós entendermos qual é a ansiedade que Pedro está falando na sua epístola, a gente precisa entender um pouco sobre o contexto dessa epístola. Pedro está escrevendo esse texto, essa carta, para confortar os cristãos que estavam na diáspora, em vários contextos, que estavam sofrendo por conta da fé que eles tinham em Jesus. Então, um tema principal, um fio de ouro que permeia toda essa epístola é a ideia do sofrimento. E a gente não pode negar que o sofrimento faz parte da experiência cristã. Vários textos bíblicos falam a respeito disso. O próprio Cristo diz que no mundo nós teríamos aflições. E uma coisa que a vida se tornou é injusta por conta do problema do pecado. Gênesis capítulo 4 é um episódio que nos ajuda a entender isso. Abel, o considerado justo, morre na história, enquanto Caim, aquele que fez a injustiça, é perdoado. Então a maneira como nós lidamos com o sofrimento, infelizmente, é cotidiana na nossa vida por conta do pecado. E o capítulo 5 da primeira epístola do apóstolo Pedro vai tratar de várias coisas. A primeira delas é a ideia de que são instruções para a liderança da igreja e para toda a comunidade religiosa cristã, ali para que Pedro está escrevendo. Primeiro ele vai dizer que os pastores deveriam cuidar do rebanho sem serem autoritários, que eles deveriam ser humildes. E na sequência, Pedro vai instruir os jovens e toda a igreja que também andem com humildade. E essa ideia de humildade que Pedro está procurando aqui é uma ausência de orgulho. São pessoas que estão dispostas a servirem umas às outras, são pessoas que estão preocupadas umas com as outras. Ainda no capítulo 5, a gente percebe que Pedro vai dizer que Deus ele resiste aos soberbos. E por que é que Deus existe a esse grupo de pessoas? Porque os soberbos eles costumam ser independentes, autossuficientes. E nós, na nossa pequenez humana, muitas vezes decidimos tomar o controle de todas as coisas em nossa vida, achando que nós não precisamos da instrução ou do cuidado de Deus para várias áreas e para várias situações que nós vivemos. Quando diz que Deus existe aos soberbos, é porque essas pessoas, na verdade, não estão dispostas a ouvirem aquilo que Deus quer dizer a elas e a maneira que Ele quer dirigir a vida delas. E como é que a gente pode entender especificamente o verso 7 do capítulo 5 da primeira epístola de Pedro? Essa ideia de lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, no texto original grego é um imperativo, é uma ordem para que a gente obedeça o que Pedro está dizendo, lançando essas nossas dificuldades e ansiedades que nós temos ao longo da vida. A ideia ali de toda, esse termo que aparece, nós não podemos mandar para Deus em parcelas, dificuldades e os problemas que nós temos na vida. Falar, Senhor, cuide um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Na verdade, todos os nossos problemas e aflições precisamos depositar na conta de Deus, confiando de que Ele vai continuar dirigindo a nossa vida. Lembrando até o que o salmista diz lá no Salmo 37, entregue teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. E a ideia da palavra ansiedade que aparece aqui, ela é uma expressão idiomática muito interessante, porque ela vai dizer que significa ser morto pela própria mente ou sofrer por estar pensando. Lembra o texto que eu comecei lendo a partir das ideias de Augusto Cury, de que nós precisamos ter mais calma, viver desenfreadamente, porque sofremos da síndrome do pensamento acelerado? Então, esse sentimento, essa emoção que nos assola, precisam ser colocados nas mãos de Jesus. E alguns conselhos que a gente precisa ter aqui para o fim é o verbo cuidar, porque ele diz que Deus tem cuidado de nós. Constantemente Deus nos cuida. Constantemente nós somos objetos da atenção de Deus. Constantemente Deus tem oferecido a sua graça a todos nós, nos livrando de vários maus. E aí, um texto curioso que aparece em Mateus capítulo 10, verso 29 e 30 diz o seguinte: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Essa passagem em específico muitas vezes é usada para consolar aqueles que estão sendo perseguidos, mas ela pode ser usada para o consolo de todos os cristãos, para que confiem no cuidado de Deus. Se Ele cuida de 2 pequenos pardais, por que é que Ele não cuidaria daqueles que Ele chama de seus filhos? E
duas coisas que nós precisamos pensar aqui para o final da nossa reflexão. O conselho de Pedro contra a ansiedade humana consiste em lançarmos todas as nossas cargas e desafios em Deus. E o segundo é que nós devemos reconhecer que sem Deus nada somos. Que Deus abençoe você. Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com você? Eu espero que sim, na graça, proteção e misericórdia do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez para refletirmos alguns pontos sobre essa nossa jornada de 10 dias de oração. Hoje, dia 25 de fevereiro, o 4º dia, e estamos refletindo sobre alguns pontos importantes. Novamente, estou aqui com meus amigos, irmão Beto, irmão Lucas, e junto com você, buscando um pouco mais da presença do Senhor. Eu quero ler para você um verso que diz, Salmo 140, verso 4. Guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios, preserva-me do homem violento, os quais se empenham por me desviar os passos. O salmista pede para que o Senhor o guarde da mão dos ímpios. E hoje, o nosso tema aqui vem falando vencendo o sofrimento. Quanta maldade nós temos visto, neste mundo, que tem atingido a nós, as nossas famílias, a sua família e a toda a sociedade, causado muita tristeza. Quantas coisas têm acontecido. E nós precisamos estar mais ligados a Jesus. O meu irmão Beto aqui, ele nesse dia leu esse tema e destacou aqui alguns pontos no coração dele. Irmão, e o que você gostaria de compartilhar conosco, assim, que te chamou a atenção sobre como nós vencermos no sofrimento? O que te chamou a atenção? Olá, amados, meus amados, amados do Senhor Jesus também. Pastor Diego, Lucas, é um prazer estar com vocês aqui nesse momento, participando desses 10 dias de oração, 10 dias de busca em Deus, buscando o poder de Deus para vencer. E o título da mensagem que temos para hoje é Vencendo no Sofrimento. A gente ouve muitas histórias a respeito do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, me guia mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ponto. Mas ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então o que acontece é vencer no sofrimento. Para poder vencer no sofrimento, eu preciso ter essa certeza de que Deus está comigo. E por isso essa jornada de 10 dias de oração, para a gente alcançar esse objetivo de ser mais do que um vencedor em Cristo Jesus. No passado a gente já ouviu um diálogo entre o povo de Deus, o profeta e Deus, Israel. O profeta Isaías, no capítulo 49, ele disse: cantai, ó céus, e alegra-te, ó terra, pois o Senhor já consolou o seu povo, e dos seus aflitos ele se compadece. Então o povo olha para baixo e diz: mas o Senhor nos desamparou, o Senhor se esqueceu de nós. Agora Deus entra na conversa e diz: acaso pode uma mulher que é mãe esquecer-se do seu filhinho, que é fruto do seu ventre, de sorte que não venha a compadecer-se daquele, quem sabe até que está amamentando? Mas ainda que essa mulher, ainda que essa mãe viesse a se esquecer do seu filhinho, diz o Senhor: eu não me esquecerei de ti, pois tenho o teu nome gravado nas palmas das minhas mãos. Assim diz o Senhor, que tem amor por você. Que Deus nos abençoe para que possamos juntos, pastores, obreiros, comunidade, crescer juntos nessa certeza de que o nosso nome está escrito nas mãos do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, para vencermos no sofrimento, nós precisamos ter a convicção que estamos com o nosso nome nas mãos do Senhor. Amém. Meu amigo Lucas, já que precisamos ter essa certeza e que, como o irmão citou, o Senhor, que é o nosso pastor, ele nos sustenta,
pelo que nós devemos interceder hoje. Qual que é o nosso desafio missionário de intercessão hoje? O que você comenta aí para nós? Pela graça de Deus, né, estamos aqui para mais um dia nesta jornada espiritual, 4º dia, e tem 3 pontos principais, pastor, que nós devemos interceder nesse dia. O primeiro ponto era para o crescimento na fé e permanecer firme, pastor, em meio a às dificuldades, né, em meio aos vales que nosso irmão leu na palavra, em meio aos vales que nós passamos por este mundo. Orar para que nós possamos então ter esta fé e permanecer firmes e inabaláveis. O segundo ponto é nós orarmos, pastor, pelos hospitais, pelas clínicas e pela obra médico-missionária e a ADRA também. E o terceiro ponto para que nós possamos orar nesse dia, interceder, é por aquelas pessoas que você tem orado já nos outros dias, que você marcou aí, né, que nós marcamos também, aquelas 5 pessoas especiais, né, que nós devemos orar hoje e colocar mais uma vez eles nas mãos de Deus. Querido, querida, já que nós temos este motivo de oração, já que o Senhor nos protege e Ele tem o nosso nome escrito em suas mãos para nos sustentar em meio ao sofrimento, você é convidado a continuar nessa jornada para que você seja uma bênção e que você possa vencer os sofrimentos que você enfrenta e também ajudar outras pessoas a vencerem esse sofrimento. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai, muito obrigado porque o Senhor está conosco. Não estamos largados no mundo a navegar sem rumo, sem direção, mas a Tua mão, Senhor, nos sustenta. Continue a cuidar de nós. Abençoa, Pai, o Teu povo. Abençoe, Pai, os hospitais, as clínicas, toda a obra médico-missionária, a ADRA e os Teus filhos, Pai, no mundo inteiro. Perdoa os nossos pecados, continua conosco, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, nós estamos indo rumo ao lar. Eu me chamo Wagner, faço parte da Igreja Adventista do 7º Dia, de Uberlândia, bairro Shopping Park, e estou aqui para trazer uma reflexão e para falar a todos vocês sobre o belíssimo projeto da Igreja Adventista do 7º Dia, que está sendo desenvolvido em 8 países sul-americanos, que é o projeto 10 dias de oração e 10 horas de jejum. É um projeto que visa estimular a rotina de oração, de jejum e de estudo da Palavra de Deus como uma prática diária na nossa vida. E a reflexão que eu trago hoje para todos vocês, ela está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, onde nessa carta ele diz que é para lançarmos todas as nossas ansiedades, né, ao Senhor, aos pés do Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Né? Hoje a ansiedade ela é o mal do século XXI. A ansiedade ela é um estado emocional, né, que afeta inúmeras pessoas na sociedade que vivemos, que é decorrente de preocupações, de receios, de problemas que surgem no nosso cotidiano, quer seja de trabalho, quer seja de necessidades e outras situações que afetam de forma direta e indireta cada um de nós. Mas o apóstolo Pedro, na sua carta, ele nos admoesta e nos encoraja a, mediante a oração, né, nós estarmos lançando aos pés do Senhor todas as nossas ansiedades, né? Porque o Senhor ele cuida de cada um de nós, né? E que nós possamos estar envolvidos nessa belíssima campanha que está sendo coordenada pela Igreja Adventista do 7º Dia e que possamos estar engajados, né? E que o nosso propósito não venha estar apenas nesses 10 dias, mas que possa se estender além desses 10 dias para que não só podemos nos fortalecer no estudo da Palavra de Deus, na oração e no jejum, mas também que possamos cumprir o ID de Cristo, né? Alcançando mais vidas, né? Através do Evangelho, até que o grande conflito ele chegue ao clímax, né? E que possamos receber o Senhor dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E que esta palavra ela possa estar se aplicando, né, em nossas vidas e possa estar aplicada aos nossos corações.
Olá, tudo bem? Que bom é ter você aqui. Estamos juntos mais uma vez e hoje é o 4º dia de nossa jornada espiritual de 10 dias de oração. Nosso tema hoje é Vencendo no Sofrimento. Mas antes de falar deste tema, sempre é bom, lermos a Bíblia, a Palavra de Deus. E juntos assim quero convidar você para abri-la no livro de Salmo 86, verso 15, que irá nos dizer as seguintes palavras: Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Que fantástico é a palavra de Deus. Queridos, sofrimento é uma realidade inevitável na vida de todos nós. Mas como cristãos, encontramos esperança e fortaleza em Cristo para vencer mesmo nos momentos mais difíceis de nossa vida. Neste vídeo, vamos explorar então 5 textos que nos ensinam a encontrar vitória no sofrimento através da fé em Jesus. Vamos lá juntos? E a primeira dica é esperança em Cristo. Em Romanos 5, verso 3 ao verso 5, Paulo nos lembra de que podemos nos gloriar até mesmo nas tribulações, pois o sofrimento produz perseverança, e esta, por sua vez, produz caráter, esperança, amor de Deus em nosso coração. Em meio ao sofrimento, encontramos esperança em Cristo, que nos fortalece e nos sustenta. Segunda dica para você com o texto é consolação do Espírito Santo. João capítulo 14, verso 16 ao verso 18, Jesus prometeu que o Espírito Santo iria ser o nosso consolador, iria nos fortalecer em tempo de aflição. Quando enfrentamos sofrimento, podemos encontrar consolo na presença do Espírito Santo, que nos ajuda a suportar e nos dá paz de espírito. A terceira dica com o texto é comunhão dos santos. Hebreus capítulo 10, verso 24 ao verso 25, nos exorta a nos reunirmos com outros crentes para nos encorajarmos mutuamente em amor e em boas obras. Na comunhão da igreja, encontramos apoio, encorajamento e consolo em tempos de sofrimento. Não estamos sozinhos, somos parte de uma família espiritual que caminha junto em todas as circunstâncias. Quarta dica para você vencer o sofrimento é foco na eternidade. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17 e verso 18, Paulo nos lembra de que o nosso sofrimento leve e momentâneo está produzindo para nós um peso eterno de glória incomparável. Em vez de nos determos no sofrimento presente de nossa vida, fixamos nossos olhar na eternidade, na promessa da vida futura em Cristo, onde não haverá mais dor nem tristeza. E por fim, a última dica que eu quero te dar hoje é oração e confiança em Deus. Filipenses 4, verso 6 e o verso 7 nos encoraja a não nos preocuparmos com coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graças, apresentarmos os nossos pedidos a Deus. Ao confiarmos nossos fardos ao Senhor em oração, encontramos paz que excede todo o entendimento, guardando nosso coração e mentes em Cristo Jesus. Que possamos enfrentar o sofrimento com fé, esperança e confiança em Cristo, sabendo que Ele é nosso refúgio e fortaleza, sempre presente para nos ajudar em nossas aflições. Que cada experiência de sofrimento nos conduza mais perto de Deus e nos fortaleça para vencer em todas as circunstâncias. Quero convidar a você a orar pedindo a Deus para que você possa ser fortalecido e permanecer firmes na fé, mesmo em meio às dificuldades. Oremos então. Grandioso e eterno Deus, louvado seja o teu nome. Queremos, ó Senhor, te agradecer por tua bondade e por pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos mais perto de ti. Por favor, Senhor, fortalece-nos para que em meio às dificuldades continuemos firmes na bendita esperança da breve volta de Jesus. Perdoa os nossos pecados e continua ao nosso lado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um maravilhoso dia para você em família e nos encontramos amanhã para mais um estudo dessa jornada espiritual.